Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta nova rubrica, mais saudável, mais ecológico e mais feliz. No vídeo de hoje eu trago mais uma convidada muito especial. Ela adora temas como alimentação, vida saudável, adora correr e tem um blog onde fala sobre marmitas. Curiosos? Vamos a isso! Olá Geisa, bem-vinda! Tenho muito prazer e muito gosto que estejas hoje aqui a fazer um vídeo comigo, a falarmos sobre temas que nos são tão queridos, não é? Nós conhecemos-nos assim, mais ou menos há um ano, através dos nossos blogs, por eventos, não é? Derivados do nosso trabalho. E eu acho que o que nos uniu e o que foi mais engraçado é que nos eventos nós temos sempre aquela coisa que é o que é que vamos comer, não é? Portanto, ambas fazemos uma alimentação vegetariana e de certa forma aqui o tema acaba por se ligar e acho que foi também isso que me conectou muito contigo. Tu no teu blog, o Ela e a Marmita, falas de vários temas, pronto, de marmitas, não é? de alimentação, falas de desporto e de vida saudável. Eu gostava de saber, antes de falarmos sobre as marmitas e também sobre o desporto, como é que surgiu aqui a vida saudável na tua vida? Sempre foi assim na tua vida? Sempre deste muita importância à alimentação, ao desporto? Estás bem contigo mesmo ou nem sempre foi assim? Conta-nos um bocadinho da tua história. Ok, olá a todos. Antes de mais, obrigada à Vânia pelo convite, é um prazer estar aqui. De facto, a gente conhecemos dessa forma e a alimentação saudável uniu-nos, né? Digamos assim, este nosso estilo de vida. O que acontece é que, não, nem sempre foi assim. No caso, eu sempre tive uma ligação com algum desporto, portanto, desde pequenina gostava bastante de desporto, sempre fui a menina de andar com uma bola atrás, jogar à bola, de jogar basquete, de gostar muito de correr, mas não ligava muito à alimentação. Aliás, quando era bem pequenina era muito complicada para comer. Mais tarde não tinha assim grandes hábitos de alimentação, não havia assim grande variedade de pratos que eu gostasse. Então foi digamos assim, foi uma evolução que eu sinto que tive na minha vida. O momento de transição principal pode-se dizer que foi a seguir uma passagem de ano, há um pouco aquela questão da resolução do ano novo. Não foi porque pensei nisso, portanto foi mesmo no dia 1 que estava à mesa, depois daquela noite de passagem de ano, e olhei para tanta comida e tanta coisa assim um pouco desperdiçada. Cheguei esse dia e disse, não, eu preciso aqui fazer uma limpeza, porque isto de facto foi um exagero. E foi quando eu fiz um detox líquido e supostamente naquele momento eu não poderia introduzir derivados logo no dia a seguir, porque pronto, é um dia de líquidos, aliás não foi só foi mais que um dia de líquidos. E os derivados não deveriam entrar. E eu já tinha muitas questões. Os derivados de origem animal? Não era derivados, era mesmo processados. Ok. Era alimentos processados. Ainda não estava a entrar, não entrava a alimentação vegetariana. De todo. O que acontece é que eu, nessa altura, já tinha muitas questões minhas e pessoais. Neste caso, que falava com alguns amigos, relativamente à carne. E eu decidi que, então, já que não podia introduzir logo os processados, que se calhar não valia a pena começar logo a comer carne. E comecei a fazer mais perguntas. E aquilo passou-se uma semana, passou-se 2 semanas e passaram-se 2 anos que eu não comi carne. E percebi que não me fazia falta alguma. Portanto, não senti qualquer tipo de carência. Pelo contrário, sentia melhor. Basicamente, o que é que aconteceu? Nessa transição, isso foi, se calhar, o gancho para que eu pudesse questionar com mais, digamos, determinação as dúvidas que vinha a ter, porque obviamente sobre o vegetarianismo há muita gente que faz perguntas, mas muitas vezes é quase para contrariar a pergunta, e no caso eu realmente recorri a alguns amigos na expectativa de perceber o que é que eles me sugeriam, tendo em conta que eu não queria comer carne. Pronto, e foi nesse processo que obviamente fui pesquisando mais, E claro, quando a gente começa a se envolver com o meio, a gente começa a perceber que realmente há coisas que não fazem sentido e que passam realmente a fazer mais sentido mudarmos. E foi aí que talvez tenha sido o gancho, digamos assim, para começar a procurar saber mais sobre a alimentação sem proteína animal, sem derivados, mas de facto tive 2 anos que não comi carne, mas comia peixe e os derivados normais. Então quando é que foi assim o dia que tu disseste, eu sei que quero tornar-me 100% vegetariano, portanto não comer nada de origem animal, nem derivados, nem...
Onde é que isso Então, surge? Eu achei que isso provavelmente não iria acontecer, principalmente relativamente aos derivados. Eu estava há 2 anos sem comer carne, estava há 2 anos e uns meses sem comer carne, e realmente o peixe começou a deixar de fazer sentido para mim, porque lá está, se numa fase a gente pensa em termos de saúde, depois vêm muitas questões éticas que nos levam a questionar mais e a querer saber mais. E o que aconteceu foi que eu realmente tinha comecei a perceber que o peixe já não fazia sentido na minha alimentação, por essas questões. Só que, como também fazia algum desporto, havia sempre alguém que dizia: atenção, que depois ficas fraquinha. Eu realmente ainda ali um pouco resistente, até que fui a um workshop de culinária. E realmente senti que era um momento. Portanto, a partir daquele dia eu percebi que eu estava com alguma capacidade de poder chegar a casa, fazer as minhas refeições, já eliminando o peixe. Porquê? Porque numa fase em que eu eliminei carne, todas as minhas fontes de proteína eram o ovo, o queijo e muitas vezes o atum, o salmão e tudo mais. Também uma das questões dos vegetarianos muitas vezes é o que é que vão fazer, porque acabam por parecer um pouco com limitações quando a alimentação vegetariana é super vasta, super diversificada, super colorida, super criativa. E de facto, só que realmente a gente precisa de se informar e a gente precisa de procurar essas soluções. E no caso, naquele dia que cheguei do workshop a casa e disse: parece que o peixe terminou na minha vida. Então ninguém na tua família é vegetariano? Ninguém Só na tu? minha família. Nem o teu marido? Nem o meu marido. Nem o teu marido. Como é que tu lidas com isso? Como é que é em casa? Então, o Sempre João, aquela questão, não, o João é incrível porque ele cozinha para mim e a maior parte das vezes ele evita fazer muitas coisas em casa. Na verdade, ele acaba por comer comida não vegetariana fora de casa, ou então se alguém lhe manda, neste caso os avós, a mãe, a minha mãe, lhe envia alguma marmita, digamos assim, com a comida dele. Portanto, no teu blog e também nas tuas redes sociais, tu, para além de partilhares as tuas marmitas, também partilhas muitos momentos do trail, portanto, que é uma paixão tua, do desporto, não é? Podes-nos falar um bocadinho de como é que o trail surgiu na tua vida? Sempre correste? Não. Então, eu em pequenina corria lá num grupo de atletismo na minha zona e na escola adorava o teste de Cooper, ao contrário de muita gente, eu adorava aquele teste sempre que o ano letivo começava. E em pequenina, prestes a fazer os meus 12 anos, fiz a minha primeira prova de orientação, que era correr no mato, com uma bússola e um mapa de terreno. E foi aí que me apaixonei um bocadinho pelos trilhos e pela natureza, por correr na natureza. Portanto, fazia corta-matos, mas ali havia uma envolvência diferente. Há uma diferença entre o running, certo? Que é feito na estrada, não é? Ou que é feito São ambientes diferentes, não é? Sim, no fundo eu acho que o running se resume à corrida, não é? Sim. Portanto, depois o ambiente, de facto, existe o corta-mato, existe o trail, existe a orientação. Portanto, o que tu fazes mesmo é trekking. Exatamente. Eu gosto de correr, no fundo eu gosto de correr, eu faço running de estrada, porque gosto de maratonas, também já tive essa oportunidade, mas a minha paixão neste momento realmente é o trail. Olha, como é que é, portanto, fazer trails e ser vegetariana? Portanto, onde é que tu vais aqui buscar as tuas proteínas, não é? Porque deve ser sempre aquela questão que tu ouves, não é? Então, e as proteínas, para quem faz desporto, correr durante 2 horas, onde é que tu vais buscar energia? Sim, o máximo que eu já corri numa prova foram 12 horas e meia. 12 horas Sim, e uma meia? prova de 77 km. E sobrevivi. Já eras vegetariana nessa altura? Já há muito tempo, já vegetariana estrita mesmo. Eu sinto que eu continuo a alimentar, portanto, fiz adaptações, obviamente, mas a gente sabe que os macronutrientes a gente vai buscar a todos os alimentos. Todos os alimentos têm, uns têm rica em gorduras, não precisa de gordura, hidratos e proteína. Portanto, é uma questão de fazermos uma seleção e de irmos adaptando às necessidades do corpo. É óbvio que eu sei que de X em X horas ou X em X tempo da minha prova tenho que consumir determinadas calorias porque também estou a queimá-las, né? E nestas provas eu chego a queimar. Por exemplo, antes do treino, o que é que tu comes? Depende muito, eu gosto de fruta, portanto eu como muita fruta. Bananas, acredito. Bananas, sim. Bananas, gosto muito de manteiga de amendoim também, com batata doce, mas no fundo eu como comida, portanto, por exemplo, uma prova que vai acontecer num domingo, eu alimento-me um pouquinho mais quantidade nos 2 dias antecedentes, massa, arroz, portanto, muito brócolis, também gosto de fazer as minhas saladas, um abacate. Também portanto, exatamente.
suculentas, luminosas, oleaginosas, portanto é à base da gordura, da proteína e dos hidratos, no fundo, só que de origem vegetal, portanto não há assim nenhum segredo. Eu não vejo um prato de muito feijão, neste caso de muito grão, é o que eu gosto muito, por exemplo. E sentes com energia? Sim, claro. Perfeitamente. Da mesma maneira que há dias que não tenho energia, como uma pessoa normal não tem energia. E pronto, chegámos à parte final do nosso vídeo. Eu gostava então que partilhasses uma dica dentro do mais saudável, mais ecológico e mais feliz. Não sei qual é que escolheste, qual é que foi o tema que escolheste? Eu acho que vai se resumir todas numa só, mas porque para mim é o ser mais feliz. Mais feliz, ok. Porque eu acredito que a gente deve procurar soluções que nos façam melhor, não é? Portanto, o que é que me fez mais feliz é das coisas que realmente repito muitas vezes, a minha mudança de alimentação foi das coisas que mais me feliz fizeram nos últimos tempos, portanto, deram-me outras descobertas, trouxeram-me novos amigos, também fizeram-me abrir outros horizontes e acho que no fundo a gente deve ir um pouco ao encontro daquilo que nos faz mais feliz. No fundo acho que acaba por se resumir todas numa só, porque acredito que as pessoas devem ir ao encontro daquilo que as faz mais feliz. Aquilo que eu descobri através da alimentação e desta minha mudança foi realmente que é das coisas mais felizes me fazem, porque sinto realmente um prazer enorme, uma paz em comer e no caso sinto que de alguma forma estou a contribuir para outras pessoas e se isso as fizer mais feliz, questiona mais, procura mais e acho que é uma forma da pessoa também se sentir melhor. Portanto, se há uma coisa que realmente a gente gostava de fazer, procurarmos fazer. No caso, o meu tema acaba por se enquadrar um bocadinho nos três temas. Eu acho que sim, faz todo o sentido. Obrigada pela dica, gostei muito. Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da Geisa. Ela é assim uma pessoa espetacular e nós quando estamos juntas falamos muito destes temas, né? Porque é o que nos faz sentido. Se gostaram do vídeo, tanto quanto eu, coloquem um gosto, subscrevam o canal. Eu vou também deixar todas as redes sociais da Geisa. Acompanhem-na porque ela é assim muito inspiradora e põe sempre fotos espetaculares dos sítios onde passa nos trails, não é? Pelo menos eu vejo as tuas fotos e às vezes fico mesmo, uau, que sítio mesmo lindo. Tenho que ir visitar. Sim. E também acabas por viajar muito, não é? Acaba por ser... Nunca conheci tão bem o nosso país, portanto é incrível. Acho que sim, que é uma boa forma de conhecer o nosso país. E pronto, até à próxima. Tchau! Até que, quando tinha 20 e poucos anos, tive um problema de pele. Pronto, e eu acho engraçado porque a minha história é muito semelhante com a tua. Então tive um problema. É claro que é como eu dizia. O que é que eu ia dizer? Nós vamos fazer assim. Olá, Geisa. Geisa, não é? Sim. Espera aí, calma que eu ainda passar a ter o nome dela. Assim, Geisa, calma. Deixa-me cá ver a minha convidada de hoje. Portanto, tu consideras-te... consideras não. Não é isso que eu queria dizer. Agora perdemos, desculpa. Não faz mal, não tem problema. Fiquei com vontade. Cara, tenho que repetir, desculpa. Não, Ia pensar isto também. Estava ótimo. Gostem... E vamos conhecer um bocadinho mais sobre a nossa comunidade. E também tem um blog, é isso. Obrigada!